Você está no canal Orações e Fé. Aqui você encontra reflexões, mensagens e orações. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Padre, o meu conflito é que eu tenho preferência pelo meu filho mais novo. Os meus outros 2 filhos me acusam constantemente disso, mas eu não sei ainda como mudar. Me ajude. Minha filha, primeira coisa, não é nenhum problema a gente assumir que a gente tenha preferência por um filho ou outro. Isso é um processo muito natural. E isso pode muitas vezes assustar os pais quando eles identificam essa preferência nos filhos. Mas são processos naturais da vida. E o interessante é a gente tomar consciência disso, começar a trabalhar para que aquilo que é natural nessa preferência possa ser modificado. Primeira coisa, a gente precisa identificar por que a gente prefere um filho ao outro. Eu particularmente penso que um filho, ele é uma espécie de continuidade da gente. Eu não passei pela experiência de ser pai, mas eu entendo o significado da paternidade como sendo assim. No momento em que eu coloco um filho no mundo, eu de alguma forma estou continuando nele. De uma maneira biológica, de uma maneira psíquica. A minha continuidade está ali, meu DNA está ali, garantido no outro, né? O outro é uma extensão do que eu sou. E é claro que no momento em que vocês colocam vários filhos no mundo, essas extensões daquilo que vocês são, elas são apresentadas de diferentes formas, porque os filhos nunca serão iguais. E é bom que eles não sejam iguais. A paternidade e a maternidade, nesta experiência de ser, compreendendo como sendo o filho uma extensão do que eu sou, uma extensão biológica, a gente corre o risco de também fazer da extensão psicológica a preferência. A preferência, ela costuma morar nesta extensão psicológica. Quando você começa a perceber que o seu filho tem aspectos que você sempre admirou nas outras pessoas, mas que você não teve. Porque, na verdade, o amor é um preenchimento de ausências, né? O que você ama no outro é aquilo que em você é ausente. Por isso que a experiência do amor é sempre uma experiência de complemento. Eu descubro no outro aquilo que me falta. E não é nenhum problema nós interpretarmos o amor assim. O problema é nós descobrirmos quando nós fazemos das nossas ausências, das nossas carências, um processo de dependência. E aí, entre pai e filho, entre mãe e filho, também pode acontecer essa dependência? Pode. E essa dependência é muito prejudicial. Muitas vezes um pai prefere um filho é porque ele corresponde mais às expectativas que o pai teve para ele mesmo. É um processo natural que a gente queira que os filhos façam aquilo que a gente sempre quis fazer. É natural num primeiro momento que o amor nos coloque diante do outro como necessidade de que o outro venha preencher o que a gente não alcançou. Então eu já vi muitos casos de filhos que cursam a faculdade que o pai quis fazer, mas não teve oportunidade. Eu já vi experiência de filhos que foram colocados em aula de música desde criança e que a mãe insistiu, porque na verdade ela gostaria de ter sido musicista e não foi. Veja bem, qual é o grande problema da preferência? É quando a sua preferência se torna uma prisão para o seu filho, porque ele acaba assimilando que ele é o seu preferido. Mas por que ele é o seu preferido? Porque ele faz aquilo que você quer. E na necessidade de ser amado, fazendo o que você quer que ele faça, ele esquece de fazer o que ele quer. Então nós corremos o risco de filhos preferidos correm o risco de dar errado. É interessante isso, porque o amor excessivo, ele retira a autonomia da pessoa. Pode perceber, quantas vezes você descobre que o filho muito protegido é o filho que teve mais dificuldade de crescer na vida. Porque ele se acomodou naquele berço afetuoso que não o estimulou para o crescimento. Então, quando você identifica que você prefere mais um filho, seja honesta com você. Por que você prefere mais aquele filho? Será que não é porque ele está correspondendo na vida dele àquilo que você esperava para a sua? Será que o seu afeto não está aprisionando o filho a ponto dele fazer não o que ele quer, mas o que você quer? E o filho com quem você não tem muita afinidade, você não tem justamente porque ele tem uma personalidade um pouco mais forte?
que geralmente é assim. Quando o pai quer impor ao filho alguma coisa e ele não aceita a imposição porque ele tem uma personalidade mais forte, o conflito se estabelece. Por isso que eu sempre digo, viver numa casa sem conflito não é garantia de paz. Paz é muito mais que não conflito, mesmo porque o conflito ele é necessário para se estabelecer a verdadeira paz. Eu não estou falando que conflito é gritaria, que é jogar panela na cabeça do outro, que é derrubar a parede, não. Conflito saudável. Conflito do diálogo, por exemplo. Meu pai, eu não concordo com isso. Eu me lembro que nós, em Minas, eu cresci muito dentro de um esquema em que a gente tinha uma incapacidade natural de discordar do pai ou da mãe em alguma coisa. Quanto tempo a gente leva até a gente ter coragem de reconhecer que a gente discordava do pai e da mãe? Claro, hoje as gerações são mais livres para isso e até são abusadas demais, né? Mas nós tínhamos muita dificuldade de discordar, de demonstrar alguma coisa que fosse ser contrário à ideia do progenitor. Mas esta capacidade da gente se colocar e a gente demonstrar o nosso pensamento, ela é altamente benéfica para o nosso processo humano, minha gente. E muitas vezes essas preferências que existem dentro de casa, elas acontecem justamente porque falta o conflito. O menino que é o preferido, ele não vai se conflituar com você, ele não vai criar conflito com você. Para ele está bom assim. Mas pode ser que ele chegue num momento da vida e ele não cresça como ser humano. O preferido corre o risco de ser o imaturo. Por quê? Ele está dentro de uma redoma de proteção que você coloca, você o beneficia sempre que pode e ele acostuma com essa vida de benefícios. Já aquele que precisou sofrer um pouco mais, pode ter certeza que ele vai conseguir alcançar voos mais altos. Então, o que nós pais precisamos fazer? Primeira coisa, tomar consciência de que essa preferência ela é um processo natural, isso não é pecado, não é nenhum problema você assumir que você tem mais facilidade com um filho, menos com outro, não é nenhum problema, mas você precisa ter a consciência de que, ao descobrir a preferência e a rejeição, alguma coisa dentro de você como mãe e como pai precisa ser feito. Porque quando você quebra esta necessidade de que o seu filho seja como você começa a encontrar o seu filho como ele verdadeiramente é. Porque a pior coisa que tem, minha gente, é nós vivermos de projeções. Ninguém suporta ser projetado pelo outro. Mesmo porque o que nós mais rejeitamos nos outros é aquilo que a gente mais rejeita dentro de nós. E às vezes o nosso conflito dentro de casa está em justamente a gente não aceitar a fragilidade do outro, é porque a gente ainda não aceita a nossa. Então tome consciência de que fazer crescer e modificar essa realidade entre você e seu filho, não é só o seu filho que será beneficiado, você também. Não é deixar de amar, não, é amar com responsabilidade. Não é quando você prefere mais um filho, o seu amor é mais natural em direção a ele. Então você terá que tomar cuidado para que você também não fique acomodada na sua maneira fácil de amar. Eu quero ver você amar de verdade, é o filho com quem você tem conflito. E eu também digo a você agora que é filho. Você que é o preterido, aquele que você sente-se deixado de lado, o seu desafio é conquistar sua mãe, o seu desafio é conquistar seu pai. Não pense que é só ela que tem que fazer movimento em relação a você, não. Não. Saiba reivindicar a sua autonomia sem ser grosseiro. Saiba reivindicar o seu amor sem parecer carência. Saiba reivindicar o seu espaço sem parecer um revolucionário desses que quebram tudo. Não esqueça de se inscrever e tocar no sininho, para receber uma notificação do YouTube, sempre que tiver uma mensagem nova por aqui. Deus lhe abençoe e ilumine hoje e sempre.